neste evangelho, o evangelho de Marcos, temos eu já perdi até a conta de quando há quanto tempo a gente está nesse evangelho, mas como é bom, né, a gente se demorar na palavra de Deus. Nós temos sido aqui desafiados no caminho do discipulado de Cristo Jesus, no caminho de seguir a Cristo, e hoje nós vamos lidar com um texto bastante conhecido, mas também bastante desafiador. Trata-se daquele episódio lá em Marcos capítulo 10, versículos 17, nós meditaremos até o versículo 31, capítulo 10, versículos 17 até o 31, aquele episódio em que o Senhor Jesus tem uma conversa com um jovem rico. E nós sabemos bem como termina essa conversa. Vamos ler a palavra do Senhor, o texto sagrado, que diz o seguinte: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Até aí a palavra do Senhor. Na leitura do texto, os irmãos já têm a compreensão do tamanho do desafio que é ouvir e pregar essa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, na tua presença, Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja reunida, Senhor, em adoração, com o desejo de te adorar, como nós cantamos: a ti seja a glória para sempre. Amém. Te louvamos, Pai, porque temos este privilégio, essa oportunidade de, na tua presença, cantarmos louvores ao teu nome, falarmos contigo. E agora, Pai, também podemos ouvir o Senhor falar conosco. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. E pedimos que a tua palavra, Senhor, possa encontrar abrigo, refúgio nos nossos corações e que possa corrigir aquilo que precisa de correção, que possa, Senhor, dirigir as nossas vidas, que o nosso coração, Pai, o mais profundo do nosso ser, seja aqui, Pai, impactado, não pelas meras sugestões do pregador, pelas opiniões de um ou de outro, mas pela palavra da verdade, pelo teu Espírito Santo que fala na Escritura.
Fala conosco, Senhor. Dirige a nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Fala ao nosso coração. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, irmãos. Um encontro em que Jesus e uma outra pessoa ali têm uma conversa, falam sobre coisas importantes, falam sobre coisas eternas, sobre vida eterna, sobre reino de Deus, sobre tesouro no céu, fala sobre a obediência à lei. Esse é o assunto. Perceba, não se trata de uma conversa banal, superficial. Não é um papo de elevador. Não é aquela conversa que a gente tem de vez em quando a gente só quer matar o tempo, né, para não ficar aquele silêncio constrangedor. Jesus, nós sabemos, ele não perdia tempo. Todas as interações do nosso Salvador eram intencionais. Eram todas elas cheias de significado, cheias de profundidade. E nós já temos visto bastante aqui no Evangelho de Marcos. Já estamos no capítulo 10, veja. E nós temos visto como Jesus, ele sempre conversava com as pessoas e temos acompanhado vidas transformadas, corações quebrantados diante do Senhor, milagres que acontecem, pessoas que têm abandonado tudo e agora têm seguido ao Senhor. Mas veja, essa conversa, ela não termina bem. Ela, na verdade, termina de uma maneira negativa. O desfecho da conversa de Cristo Jesus com este jovem rico é um homem que sai com lágrimas dos olhos. É um homem que sai com um rosto abatido, mas não porque foi quebrantado, não porque foi ali contrito na presença do Senhor, mas porque preferiu sair apegado com o seu pecado. Esse é o desfecho desta conversa, a conversa de Cristo com este jovem. É um texto bastante conhecido, irmãos. É um texto que nós certamente conhecemos e já lemos e ouvimos pregações nele, mas é interessante nós colocarmos ele nesse contexto, no contexto de Jesus discipulando aquelas multidões que estavam ao seu redor. Especialmente no capítulo 9, nós temos visto como o tom das exigências de Jesus, elas subiram. Nós vimos como Jesus, ele veio em primeiro lugar como um grande fazedor de milagres, demonstrando a sua autoridade e o poder de Deus manifestado no seu ministério, a ponto de ele já deixar bem evidente de que não estavam diante de um homem qualquer, estavam diante do Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação. Acontece que essa verdade sendo já colocada, especialmente diante dos discípulos, nós temos acompanhado como Jesus agora tem desafiado cada vez mais os discípulos a tomarem de fato a vida daqueles que seguem a Jesus. Nós já vimos como os discípulos são aqueles que tomam a sua cruz e seguem a Cristo. Nós já vimos como os discípulos são aqueles que são capazes, de maneira metafórica, a arrancar os seus próprios olhos, a cortar as suas mãos, a cortar os seus pés, porque vale mais a pena entrar no reino faltando essas partes do que ficar inteiro no inferno. Jesus tem dado desafios aos seus discípulos, mas a gente precisa compreender, irmãos, que desafio não é só teoria. Às vezes, ou sempre, ele deve ser colocado em prática, em xeque. E aí, de maneira maravilhosa, nós temos aqui esta conversa. É como se Jesus pudesse dizer: tá vendo tudo aquilo que eu falo para vocês? Aquilo que eu tenho cobrado, aquilo que eu tenho exigido, demonstrado que o custo do discipulado é alto. Veja, isso é colocado em xeque. Veja esse jovem. Nós somos aqui apresentados a um homem, não sabemos muitas coisas sobre ele,
o Evangelho de Marcos, curiosamente, tem entre os 3 evangelhos que narram essa história, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele tem a narrativa mais extensa, mais detalhada. E aqui ele nos diz que um homem corre ao seu encontro. No Evangelho de Mateus que nós encontramos essa informação de que se tratava de um jovem. Mas todos eles nos falam sobre as riquezas desse homem. E ele vem com uma pergunta sincera e importante. Ele pergunta, nós vemos aqui no versículo 17, o que farei para herdar a vida eterna? Esse homem, irmãos, ele vem com um linguajar religioso. Ele vem com uma dúvida e a coloca diante do Senhor. E certamente era a pergunta que estava no coração de tantas outras naquela época. Era a grande pergunta que o judaísmo do segundo templo fazia. Como é que faz? O que é que eu faço para entrar nessa vida, no reino vindouro que o Messias vai inaugurar? Ele não está falando de coisas superficiais. Coloca diante de Cristo uma pergunta. Mas sabemos que o Senhor Jesus era conhecedor dos corações. É Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso, aquele que olha e que sonda o mais profundo do ser. E é muito interessante como essa conversa, de maneira muito rápida, ela demonstra uma atitude de resistência do Senhor Jesus. No sentido de que o Senhor Jesus, conhecendo das intenções daquele homem, ele não utiliza um tom, uma entonação generosa ou amigável, como ele faz com tantas outras pessoas, sendo misericordioso, mas na primeira fala, na primeira interação, nós vemos como Jesus, ele está disposto a mostrar, a revelar o coração daquele jovem. Aquele homem corre ao encontro de Cristo. Aquele homem se ajoelha diante de Jesus. Aparentemente está seguindo a cartilha da piedade, a cartilha da humilhação. Ele está fazendo tudo corretamente. Veja, correr naquele tempo era algo que apenas as crianças faziam. Um homem adulto correndo, né? Se para nós hoje já é algo que tem gente que diz, não, eu não corro não, né? Para não me expor. Imagine naquela época que os homens usavam túnicas. Imagine você correr com a túnica, né? Que cena um pouco embaraçosa. Mas ele correu, aparentemente se humilhou, se dobrou aos pés de Cristo e abriu a sua boca com palavras de humildade. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, por que você me chama de bom? Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Vamos ficar um pouco aqui com essa resposta de Jesus. O que Jesus estava querendo dizer aqui, ao aparentemente já dar uma lição de moral na forma como esse homem estava falando? Aparentemente, esse homem estava falando o certo. Cristo é mestre e ele é bom. Então, bom mestre. Certamente muitas outras pessoas chamavam Cristo de bom mestre. Era uma maneira respeitosa, honrosa de falar. Mas, de novo, Jesus, sendo conhecedor do coração daquele homem, desafia-o a avaliar a sua própria compreensão do que é bondade. Veja, ele aqui chama Jesus de bom mestre. No Evangelho de Mateus, a pergunta é um pouco diferente. Ele diz, mestre, o que farei de bom para herdar o reino? E aí, Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz, por que você me pergunta acerca daquilo que é bom? A questão aqui não é uma contradição entre os dois evangelhos. Aqui a questão é,
o que está em xeque aqui não é a identidade de Cristo, se ele é bom ou não, porque nós sabemos, ele é o sumo bem, ele é um Deus bom e o Pai de todas as bênçãos. A questão aqui é o que aquele homem considerava bom. Por que você me chama de bom? Somente há um que é bom, que é Deus. Cristo, é claro, não está relativizando a sua divindade, não está negando a sua identidade, não é esse nem o interesse do evangelista Marcos, afinal nós já vimos ao longo desses evangelhos grandes evidências da própria divindade do Senhor Jesus e de sua autoridade como Deus verdadeiro. Mas é o coração daquele homem, a sua ideia, o seu entendimento do que é bom, é que vai ser, aqui ao longo desse texto, profundamente avaliado. Jesus responde: você conhece os mandamentos? E cita: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Aqui os mandamentos. Cumpra-os, né? A resposta implícita é essa. Você cumpre os mandamentos. E aí, essa é a sua resposta. É aquilo que você pode fazer para herdar a vida eterna. É interessante como Jesus, aparentemente, ele está lidando com uma religiosidade que, aparentemente, não corresponde àquilo que nós, né, pense bem você aí, bom cristão, bom presbiteriano, bom evangélico, não é essa a resposta que você daria se alguém perguntasse para você: como é que eu faço para ter vida eterna? Nós certamente diríamos: arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus para a sua salvação. Creia que ele morreu na cruz para te salvar. Essa é a resposta. Esse é o caminho. Nós não apontamos os mandamentos. Porque se fizéssemos isso, poderíamos ser acusados de estar pregando uma salvação pelas obras. Veja, mas por que Jesus responde, aponta para os mandamentos, para responder essa pergunta tão fundamental e tão oportuna? Está ali a oportunidade de pregar o evangelho, está aí a oportunidade de apontar para si mesmo como caminho da salvação. Jesus apontou para a lei? Como assim? Né? Veja, Jesus, é claro, não está sendo contraditório. Ele está falando exatamente a maneira como o Senhor Jesus está raciocinando exatamente acerca do critério, da bondade que é exigida do ser humano para encontrar a sua salvação. Nós sabemos que em Cristo nós temos este critério satisfeito. O Evangelho nos conta isso. Mas veja, Jesus não está falando do Evangelho aqui, porque aquele homem não está interessado no Evangelho. E esse é o grande ponto desse texto, irmãos. Esse homem, ele vem com uma pergunta aparentemente piedosa para Jesus, mas na verdade ele quer somente satisfazer a sua própria necessidade de auto-justificação. Me diga, Jesus, me diga, mestre, o que é que eu faço? Me diga o que eu faço. O que é que eu cumpro? Me diga que eu cumpro. Esse é um entendimento mundano da salvação. Não é o entendimento evangélico. Não é o entendimento cristão da salvação. E Jesus, de uma maneira muito sábia, começa a conversa lidando com os mesmos termos daquele jovem. É como se ele estivesse dizendo: tá, ok, vamos falar tomando o seu pressuposto. Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Às vezes a sabedoria nos ensina a conversar dessa maneira com as pessoas. Tudo bem, você está dizendo que é assim, então vamos lá. Se é assim, até onde isso vai te levar? E a gente vai caminhando, conversando, lidando com os argumentos das pessoas, por mais tolos que sejam.
Mas tudo bem, vamos conversar. E no final a gente vai ver onde essa conversa vai chegar, e certamente em um lugar de absurdo. É exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Você quer fazer algo? Você quer acrescentar algo para a sua salvação? Está aqui. Está aqui o que a lei diz. O Senhor Jesus, ele... aí os teólogos puritanos, eles de maneira brilhante nos ensinam isso, está ecoando aqui aquele antigo pacto que o próprio Deus firmou lá antes da queda, na criação, ao dizer: Adão, se você obedecer, se você andar perfeitamente na minha presença, você vai garantir vida, você vai garantir vida eterna para você e toda a sua posteridade. Aqui é só obedecer. Aquilo que os nossos irmãos do passado nomearam de maneira muito sábia de o pacto das obras. Aqui, faça isso e viverás. Esse é o caminho. Nós sabemos a história. Adão não foi capaz de cumprir esta exigência. Ele pecou. E com o pecado de Adão, toda a sua descendência foi colocada numa situação de miséria, de condenação. E a partir dali, irmãos, a partir daquele momento, o pacto das obras continua ecoando. Deus continua exigindo perfeita obediência, afinal, ele, como Deus, ele precisa ser adorado, ele deve ser adorado por nós como criaturas, mas nós somos aqui confrontados com a realidade do nosso coração é pecador e enganoso, e nós não conseguimos mais obedecer a Deus como ele merece ser obedecido. Os mandamentos, a lei de Deus torna-se para nós uma sentença de morte. Os mandamentos nos acusam. O apóstolo Paulo reflete sobre isso lá em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu tenho dentro de mim uma outra lei. Uma lei que avulta o pecado, que mostra o erro, que mostra aquilo que há de feio, aquilo que há de errado em mim. Veja se não é exatamente isso que Jesus está aqui fazendo com esse jovem. Jesus cita a lei. Ele cita alguns dos 10 mandamentos. E aqui nós temos algumas reflexões para fazer. Ele cita alguns dos 10 mandamentos, mas ele não cita todos. Ele cita, curiosamente, aqueles que estão na segunda metade dos 10 mandamentos. De maneira pedagógica, nós somos chamados a reconhecer que os 10 mandamentos podem ser divididos em duas partes. Os 4 primeiros que nos falam sobre o nosso dever para com Deus, e os 6 últimos que nos falam do nosso dever para com o próximo. E que são resumidos nos 2 grandes mandamentos usados por Jesus: ama ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, tua força, teu entendimento, e ama ao próximo como a ti mesmo. De maneira curiosa, Cristo olha para aquele homem e só repete mandamentos da segunda metade, da segunda parte, aqueles que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Vejam, o Senhor Jesus diz: não mate, não cometa adultério. Aqui, o 6º, o 7º mandamento. Não furte, o 8º. Não dê falso testemunho, o 9º. Não defraude ninguém. E aqui é interessante, né? O Evangelho de Marcos coloca esse mandamento, e aqui seria no lugar de não cobiçarás, o 10º mandamento. Não defraude ninguém. E honre o seu pai e sua mãe, o 5º mandamento. Não se cita primeiro, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não se cita o 2º, não farás para ti imagem de escultura. Não se cita o 3º, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Não se cita o 4º. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Uma grande reflexão pode ser tirada aqui, e nós vamos continuar falando sobre isso. É como se Cristo
estivesse de alguma maneira pegando leve com aquele homem, dizendo: vamos fazer um teste com você. Você quer fazer algo de bom para a sua salvação? Obedeça esses mandamentos aqui. E se apresentam diante deles aqueles que dizem respeito ao nosso relacionamento horizontal. O amor às pessoas, o amor ao próximo. A resposta desse homem é categórica. Isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. Passei no teste. Só isso? Eu tenho feito isso. Vejam, esse homem, irmãos, ele tem nos dado evidências de que, na verdade, a sua religiosidade é falsa, superficial, orgulhoso, e com a sua resposta aqui, hipócrita. Hipócrita. Eu tenho feito, eu tenho cumprido. Ele nos mostra que aquilo que ele chamou Cristo, bom mestre, na verdade era aquilo que ele via em si mesmo. Ele elogiou porque gosta de ser elogiado. Você que já conheceu gente assim? Gosta de bajular porque gosta de ser bajulado. Há no nosso coração essa tendência. E é exatamente isso que esse homem está fazendo aqui. Na verdade, bom é ele mesmo. É essa visão que ele tem de si, é esse o retrato que tem da sua espiritualidade, é essa a avaliação que faz da sua obediência. Eu tenho passado no teste, eu mereço a salvação, eu mereço a vida eterna. Eu estou conversando com esse homem aqui apenas para validar aquilo que eu tenho feito. Irmãos, não tem nada mais anticristão do que essa atitude. Quando nos chegamos diante de Deus dizendo: Senhor, o Senhor não precisa me dar nada, o Senhor não precisa me acrescentar nada, porque tudo que eu preciso eu já tenho. Eu só preciso que o Senhor me carimbe e diga que eu sou salvo, porque eu não preciso do Senhor. Irmãos, isso não é evangelho. Ai de nós, se somos como esse homem. Ai de nós. Mas o Senhor Jesus pegou leve com ele. Porque, de novo, conhecedor dos corações. Ah, se Jesus tivesse colocado aqui, você conhece os mandamentos. Não tenha outros deuses diante do Senhor. Não faça para você nenhum ídolo. Não tome o nome de Deus em vão. Ah, aquele homem, se dissesse: eu tenho cumprido esses também, estaria aumentando a sua conta de pecado de uma maneira enorme. Porque o restante da conversa nos diz que no coração daquele homem havia um ídolo, bem instalado, a sua própria riqueza. Que como idólatra, quebrava os mandamentos do Senhor. Quebrava o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, quarto mandamento. E certamente, todos os demais. A sua avaliação de si mesmo era falsa. Pegava leve consigo mesmo. Porque essa é a tendência do nosso coração. Nós somos rápidos em pesar a lei no outro. Mas somos generosos demais conosco. Somos simples demais na avaliação da nossa própria conduta diante do Senhor. Quando, na verdade, a palavra do Senhor nos chama a fazer exatamente o contrário. A fazer como o salmista Davi. Senhor, sonda-me o coração. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E me guia, Senhor, pelo caminho eterno, porque eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, porque ai de mim, se eu for tratado de acordo com os meus pecados. E os outros, nós somos chamados a olhar com misericórdia e com graça. A mesma graça que nos alcançou. Esse homem olhava para si mesmo com graça, olhava para si mesmo com misericórdia. E nos dá essa evidência de que não compreendia
o caminho da salvação. Ele diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, no versículo 21, olha para aquele homem. E o Evangelho de Marcos nos dá esse detalhe maravilhoso, com amor. Com amor. Essa é a misericórdia de Cristo. A ponto de ser capaz de amar peças como aquele homem que estava diante dele. Jesus olha no olho daquele homem e com amor ele responde: só uma coisa falta a você. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Só uma coisa falta a você. Muitos podem ler esse texto, de repente chegar ao entendimento de que Jesus está concedendo demais aos termos daquele jovem. De repente, se você é mais rápido no gatilho, ou mais direto, você poderia dizer: eu teria pregado o evangelho já na primeira oportunidade. Jesus, ele responde, ele usa o mesmo fraseado: que me falta. No Evangelho de Mateus nós temos isso, né? Eu tenho feito isso desde a minha juventude, o que me falta? Porque essa era a mentalidade daquele homem. É sempre alguma coisa de acrescentar. É sempre alguma coisa que eu preciso fazer a mais. Se eu ainda não tenho o favor de Deus, o que é que eu preciso fazer a mais? O quanto eu preciso me sacrificar? O quanto eu preciso orar? O quanto eu preciso ofertar? O quanto eu preciso comparecer na igreja? O quanto, porque a gente pensa que Deus trabalha dessa maneira. A gente pensa que Deus lida com negociação. Quando Ele derrama a sua graça, uma graça que eu e você não podemos jamais comprar com a nossa bondade pessoal. Falha, vã, trapo de imundícia, nos diz o Senhor. Mas essa não é a mentalidade mundana, não é essa a religiosidade que o mundo tem a oferecer? Moralismo, legalismo. A mentalidade é sempre o que eu preciso fazer, a mais. Jesus, e ele pergunta: o que falta? O que é que eu posso colocar no topo? O que é que eu posso dar ainda mais em troca da minha vida eterna? Jesus diz: só uma coisa te falta. Certamente o coração daquele homem ficou vibrando. Certamente o coração daquele homem ficou ali, ficou esperando qual é a fórmula mágica, qual é a resposta. O que é o pouquinho que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Mas Jesus não está falando em sua resposta sobre algo que aquele homem deveria acrescentar. E se você pode sair daqui nessa noite com algo no seu coração, por favor, saia pelo menos com essa frase. Cristo não exige que a gente acrescente nada na nossa performance, no nosso rendimento espiritual. Ele exige que nós substituamos aquilo que está no nosso coração por aquilo que vem dele. Quando Cristo responde: só uma coisa te falta, ele não vai fornecer alguma coisa para acrescentar. Ele vai propor uma atitude que vai substituir tudo aquilo que aquele homem tem, em que ele tem ancorado a sua segurança. Vá, disse Jesus, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus lança o desafio.
O desafio que ecoou no coração daquele homem como uma âncora, caindo e afundando todas as coisas. Se ele estava com alguma esperança de sair bem daquela conversa, sair favorecido, na verdade ele saiu extremamente humilhado, a ponto do Evangelho concluir essa história dizendo: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que Jesus exigia daquele homem? Aqui, está muito claro. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, depois venha e me siga. Muitos poderiam olhar para essa resposta de Jesus e pensar que ela foi extrema demais. Difícil demais. Mas, de novo, conhecedor do coração, o Senhor Jesus sabia que essa seria a maneira que aquele homem teria de demonstrar a sua confiança unicamente em Jesus. O comentarista William Hendrickson, ele, de maneira muito inteligente, ele se questiona que, de novo, Jesus poderia dizer: só uma coisa te falta, confie em mim. Não confie em você, confie em mim para a sua salvação. E aí o comentarista diz: essa foi a maneira de Jesus exigir confiança. É como se Jesus estivesse dizendo: você confia nesse que está na sua frente? Você tem como autoridade aquele que está diante de você agora, te ensinando sobre a vida eterna? Demonstre essa sua confiança, quebrando o ídolo do seu coração, quebrando aquilo que está no trono da sua vida, as suas riquezas. Perceba, o texto deixa muito claro, ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Jesus, ele não exige isso de todos. Jesus, ele lida com outros ricos na sua história. Lembre Zaqueu, por exemplo, o publicano convertido, que não ouviu da boca de Cristo nenhuma exigência do tipo. Pelo contrário, de espontânea vontade, resolveu sair e restituir aquilo que tinha roubado. Mas não está registrada a exigência de Cristo. Pense em José de Arimateia, um fariseu também convertido a Cristo, que, ao que tudo indica, permaneceu com suas posses a ponto de até ceder o sepulcro em que Jesus foi sepultado. Pense em outros homens na história da Escritura. Pense em Abraão, um homem de posses, que ouviu da boca do próprio Deus que ele seria, na verdade, mais e mais abençoado. A questão aqui, irmãos, não é que Jesus está apontando uma fórmula mágica, uma receita secreta para que você tenha mais e mais favor, não é isso. Mas Jesus está tratando o coração daquele homem. Jesus está tratando aquele homem porque o coração dele estava capturado por suas posses. A palavra nos diz aqui que ele era dono de muitas propriedades, mas nós podemos também dizer que as propriedades eram donas dele. Porque aí que está o problema. O problema não é o dinheiro. O problema não é a riqueza. O problema não é você ter as suas posses. O apóstolo Paulo nos ensina lá escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é do Senhor, as riquezas do Senhor, as bênçãos são do Senhor. O problema é quando elas nos capturam.
É quando elas nos têm. Quando deixamos de olhar para o nosso dinheiro, olhar para aquilo que temos como bênção de Deus, e que por causa disso devem voltar a Ele em gratidão, por causa disso devem ser usadas para a glória do Senhor, em benefício do próximo. Deixamos de olhar para o dinheiro dessa maneira, e eles se tornam um Deus, um ídolo, bem paramentado, bem protegido, guardadinho no nosso coração, diante de quem nós fazemos os nossos sacrifícios, diante de quem nós fazemos as nossas orações, colocamos a nossa esperança, amamos, devotamos o nosso tempo. Veja se não é assim. Quantas vezes nós somos tentados a sacrificar, inclusive a nossa piedade, no altar do dinheiro. Sacrificamos os nossos relacionamentos, a família, porque queremos ganhar um pouquinho a mais. Meu irmão, a sua vida não deve ser trocada por R$200 a mais no fim do mês. Não vale a pena. Mas o coração do homem que ama o dinheiro, a riqueza, ele é um saco sem fundo. Há uma história que o primeiro bilionário norte-americano, John Rockefeller, ali, né, no começo do século XX, foi perguntado, né, por um jornalista: quanto dinheiro um homem precisa para ser feliz? Veja, o primeiro bilionário dos Estados Unidos. Quanto dinheiro um homem precisa para ser feliz? Ele disse: apenas um pouquinho mais. Essa é a resposta. Preciso de mais. Você pode ter 1 bilhão na sua conta. Você vai querer ter mais. Se você ama o dinheiro. Você não pode ter nada na sua conta. Mas se você ama o dinheiro, você vai vender a sua vida em nome desse ídolo. É por isso, irmãos, que o Senhor Jesus toma esse assunto e aproveita a oportunidade para ensinar os seus discípulos. Aquele homem sai triste, aquele homem sai decepcionado, porque o ídolo sempre decepciona, sempre nos frustra, sempre nos impede de termos verdadeira satisfação. Voltou para suas posses, voltou para suas riquezas. E Jesus olha ao redor, se volta para os seus discípulos e diz no versículo 23: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Veja que exclamação profunda, que exclamação importante aqui. Veja, o Salvador está aqui dizendo: é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Isso serve de um alerta, irmãos. Serve de um alerta. O Senhor Jesus não está aqui falando de maneira superficial. Porque há no coração daquele que ama a riqueza enormes tentações. E o nosso desejo, irmãos, é que o Senhor nos guarde, verdadeiramente nos proteja. É difícil. E os discípulos, no versículo 24, estranham essas palavras. Ficam olhando uns para os outros. E Jesus, mais uma vez, repete: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí Jesus usa uma parábola muito rápida aqui. Eu convido você a imaginar um camelo passando no fundo de uma agulha. Curioso que esse texto aqui, esse versículo, ao longo dos séculos, ele sempre foi alvo de debates, né, de interpretações diferentes. Sempre as pessoas, talvez bem intencionadas, queriam explicar aquilo que Jesus está falando aqui. Jesus não pode estar falando alguma coisa absurda. E aí, são duas propostas: ou você diminui o camelo, ou você aumenta a agulha. E aí as pessoas dizem:
Ah, não, na verdade, camelo aqui é uma corda, é o nome de uma corda, né, que era usada naquele contexto, né, que servia para as embarcações. Então, e a agulha era uma parte ali do barco que você passava essa corda. Então, é difícil, né, colocar, mas com uma forcinha dá, né? Se você for insistente, se você for, né, perseverante, essa agulha entra no camelo. O camelo entra na agulha, né? Aí, ou você explica dessa maneira, ou você explica da outra forma, né? Você aumenta o buraco da agulha, dizendo, não, na verdade, essa agulha, esse buraco da agulha aí, na verdade, era uma pequena abertura que existia nos muros das cidades. E aí, os mercadores vinham, né? E às vezes, para não arrodear a cidade, para entrar pela porta que estava do outro lado, eles ali faziam um jeitinho, né? E dava para o camelo passar. Né? E aí, veja, essas coisas sempre vêm com uma aplicação muito bonita, né? O camelo precisava, primeiro você precisa tirar toda a bagagem, né? Você precisa retirar tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que está em cima, você tem que deixar fora. E o camelo também precisava se ajoelhar, assim também é o rico, né? Veja, é muito bonito, né? Seria muito bom se fosse assim, mas não é. O que Jesus está falando, na verdade, é que é absolutamente absurdo e impossível um rico entrar no reino de Deus. Da mesma maneira que é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não tem explicação, irmãos. É isso e ponto. Afinal, é exatamente sobre essa dificuldade que Jesus está falando. Os discípulos, mais uma vez, ficaram admirados e diziam entre si, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Se é impossível, se nem o rico pode entrar, que dirá nós? Porque tinha a mentalidade daquela época, irmãos, de que riqueza era sinal de bênção divina. Essa era a mentalidade religiosa. Você tem uma pessoa que é abençoada, que tem posses, então certamente Deus está com ela. Veja se não é isso que se prega também por aí. A teologia da prosperidade, irmãos, não é novidade deste século. Na verdade, ela acompanha. É um erro que acompanha a fé cristã. Desde que o mundo é mundo. Se ele é rico, então certamente Deus está com ele, Deus está a seu favor. Então, se nem ele pode ser salvo, se é difícil para ele, então imagine para mim, perguntavam os discípulos. Quem é que pode ser salvo? Jesus olha para eles e diz, para os seres humanos é impossível, contudo, para Deus. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E aqui, irmãos, nós somos apresentados ao Evangelho. Aquele homem saiu triste, porque não conheceu o Evangelho. Aquele homem saiu lamentando, agarrado com seus deuses, agarrado com seus ídolos, agarrado com suas riquezas, sem experimentar do poder de Deus, que não encontra impossíveis no seu caminho. Mas o Senhor Jesus está aqui nos ensinando sobre esse poder, ensinando para os seus discípulos. E perceba como o tom da conversa muda completamente. Com o jovem rico, nós vemos um Jesus que está colocando impasses com seus discípulos. Nós vemos uma atitude amorosa, nós vemos uma atitude graciosa. Ele já disse, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Jesus não está falando com estranhos, está falando com seus discípulos, que tinham também os seus ídolos, tinham também as suas questões. Eles há pouco tempo estavam questionando quem é o maior no reino de Deus. Há pouco tempo estavam querendo saber quem é aquele que tem o maior destaque, aquele que vai receber maior honra.
E Jesus está pastoreando esses homens. Assim como também pastoreia a mim e a você. E pela graça do Senhor. Somente pela graça, porque não está na nossa força, está no poder de Deus. Os nossos ídolos podem ser quebrados, um a um, despedaçados. E a glória do Senhor Jesus vai brilhando cada vez mais forte na minha e na sua vida. É impossível para mim e para você, sendo rico ou não, é impossível alcançar a salvação. É impossível fazer algo em prol da nossa salvação. É impossível apresentar um currículo diante do Senhor que garanta o seu favor. Quem faz isso é o Senhor. Quem faz isso é o Senhor. O Evangelho, irmãos, está em reconhecermos que nós, na verdade, não somos merecedores de herdar o reino. Aquele homem perguntou: o que é que eu faço para herdar? E essa pergunta por si só já é uma contradição em termos, irmãos, porque para herdar você não precisa fazer nada. O herdeiro só recebe. E esse é o Evangelho. Nós recebemos a salvação, recebemos o reino, recebemos as bênçãos conquistadas por outra pessoa, não por nós. Nós recebemos com as mãos vazias da fé, porque foi Ele quem conquistou, é Ele quem nos deu, e nós, imerecedores que somos, podemos contemplar como Deus demonstra o seu poder em salvar pecadores como nós. Impossível para nós, mas para o Senhor tudo é possível. O Senhor é poderoso para quebrar tudo aquilo em que nós temos confiado nessa terra. Para o jovem rico, suas riquezas. E para nós? Em que temos confiado? Qual é o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? De repente você está olhando, está vendo essa pregação e dizendo: ah, não é para mim, porque eu não sou rico. O pastor errou a igreja. Pois é. Mas meu irmão, minha irmã, quais são os tesouros que estão no nosso coração? Que pecados a lei de Deus, veja, a lei de Deus que é boa, manifestação da vontade de Deus para nós, que pecados a lei de Deus tem revelado no nosso coração? Que não sejamos como o jovem rico, não sejamos como aquele homem que escondeu as suas necessidades, as suas falhas, colocou a capa de obediente, colocou a aparência, a sua maquiagem de bom homem de Deus e perdeu a chance de ser verdadeiramente tratado no mais profundo do seu coração. Permita que o Rei Jesus quebre os altares que nós temos construído no coração. Ele é poderoso para fazer isso. Para Deus, tudo é possível. O discípulo Pedro, para concluir, o discípulo Pedro, diante desse ensino desafiador de Cristo, de novo, precipitado como ele era, ele ali vai, de repente, tentar ganhar alguns pontos com o seu mestre. Ele tinha acabado de ver um homem saindo triste, porque não queria abandonar as suas posses. No versículo 28, Pedro diz: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Estamos no caminho certo?
E aqui, é claro, nós não temos muitos detalhes sobre o que estava no coração de Pedro. Pode ser uma colocação muito sincera, pode ser uma colocação arrogante. Não o sabemos. Mas o que sabemos é que a resposta de Jesus não foi uma confrontação. A resposta de Jesus não foi uma correção, como tinha acabado de ser com o jovem rico. A resposta de Cristo, na verdade, foi uma promessa. O que ele diz? Em verdade lhes digo, Pedro, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho. Veja, ele está falando exatamente da situação daqueles homens, daqueles 12 homens que acompanhavam Cristo, estavam agora já fora da sua cidade, já deixaram a sua província natal. Lembra? No capítulo 10 nós chegamos na Pérea. Eles estão longe de casa, caminhando com aquele homem, certamente enfrentando perseguições, adversidades. Pedro está olhando para a sua situação dizendo, eu deixei tudo para seguir o Senhor. E Jesus olha para Pedro não com confrontação, não com portas fechadas e diz, muito bem, Pedro, eu digo para você que esse é um caminho que certamente será recompensado pelo Senhor. Porque não há ninguém que tenha deixado tudo isso por amor de Cristo, por amor do Evangelho, que não vai receber 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Veja que resposta maravilhosa, irmãos, nós temos aqui da boca do nosso amado Senhor Jesus, a ponto dele olhar não somente para aqueles 12 homens, mas também para mim e para você, e dizendo, meu irmão, tudo aquilo que você tem abrido mão, em nome de Cristo, saiba, há um tesouro esperando por nós. Não se trata aqui de um investimento terreno. Não se trata aqui de um investimento que você faz no mercado financeiro, que você avalia e diz, 1 para 100, com certeza vale a pena, porque no final vou receber mais. Não é isso, irmão. Porque nós não estamos falando aqui de uma riqueza que a traça consome. Nós não estamos falando de uma riqueza que o ladrão rouba. Você pode fazer os investimentos mais inteligentes deste mundo. Mas se o seu coração está nessas coisas, no fim, você vai estar nu, humilhado, na presença do Senhor. Jesus não está falando de coisas meramente terrenas. E veja se isso não é verdade na nossa experiência com o Senhor Jesus. Cristo nos chama muitas vezes a abrir mão de confortos nessa vida. Nós devemos, na verdade, nos preocupar com o cristianismo que não exige nada de nós. Com a fé que não exige abnegações. E muitas vezes somos chamados a rejeitar propostas deste mundo. A imaginar que, de repente, se você não fosse crente, você estaria, de repente, em situações muito mais confortáveis. Pense no Salmo 73, o salmista que avalia, os ímpios parecem que estão sempre melhores. Estão saudáveis, bem alimentados, bem vestidos. E eu aqui, perseverando na piedade, mas de mãos vazias. O Evangelho muitas vezes exige que nós abramos mão de confortos. Mas veja como Deus é gracioso, a ponto de nos dar, aqui na linguagem de Cristo, 100 vezes mais. Talvez não da maneira que nós esperemos. Mas aquele que deixa a sua casa em favor de Cristo, em nome de Cristo, vai encontrar outras casas. E veja, ele não está falando de posse aqui. Pense em uma família que, por amor a Cristo, deixa tudo que tem para pregar o Evangelho. Nós temos uma família na nossa igreja que está se preparando para fazer exatamente isso. Abandonar conforto, família. E para o outro lado do mundo, a promessa aqui.
que deixando a sua casa, encontrarão outras casas. Deixando mãe, irmão, irmã, encontrarão outros irmãos e mães. Veja se a igreja não é isso. Eu sempre digo, aqui meus pais, sempre digo isso. Aqui meus pais na frente. Mas quantas mães, quantos pais o Senhor já me deu por andar com Cristo? Quantos irmãos eu tenho que vão muito além daqueles 2 irmãos biológicos que eu tenho? Olha a família do Senhor. Olha a riqueza do Senhor, que está disponível para todos aqueles que vivem em nome de Jesus. Mesmo em perseguições, porque vivemos no mundo caído, vivemos no mundo quebrado, ainda lutamos contra o pecado neste mundo. Somos alvo de perseguição, somos alvo de oposição. Mas se aqui nós já somos abençoados profundamente pelo Senhor, há para nós, irmãos, promessa de vida eterna. Há para nós promessa de vida eterna. Essa vida eterna, meus irmãos, o dinheiro não pode comprar. As riquezas não são suficientes para nos dar essa satisfação. O salmista no Salmo 73 chega a essa conclusão. Desesperado, ansioso, a ponto até de blasfemar, entra no santuário do Senhor e compreende o fim. Ele dá um passo para trás, compreende a história toda. Aqueles que confiam nas suas riquezas, eles vão cair. Hoje estão de pé, mas quando o Senhor se levantar, Ele vai destruí-los. Quanto a mim, o Senhor me conduz nessa vida e depois o Senhor vai me receber na glória. Quem mais tenho eu no céu, senão o Senhor? Não há nenhum outro em quem eu me compraza na terra. Bom é render graças ao Senhor. Veja como o salmista do Salmo 73, ele ficou isso aqui de se tornar um blasfemador, de se tornar um murmurador, ingrato. Mas ele demonstra, nos dando a lição de que a nossa satisfação plena somente se encontra no Senhor. Somente se encontra no Senhor. Mesmo que o Evangelho exija de nós e faça exigências duras, quero dizer, Ele faz. Ele faz. Que não possamos fazer com aquele homem rico, ou mais ainda, como aqueles que poderiam até caminhar um pouco mais e dizer, ok, eu vou vender tudo, eu vou dar aos pobres, porque quem sabe assim eu alcanço a salvação. Mas com o coração amarrado, com o coração apertado. Na verdade que o Senhor haja em nós no nível do coração. No nível do coração. Porque Ele não quer aparência. É o coração. Pessoas que confiam em Cristo. Homens e mulheres que confiam em Jesus e estão prontos para entregar tudo aquilo que o Evangelho exige. Talvez não seja dinheiro, mas vai ser outra coisa. Que as nossas vidas, irmãos, possam ser uma grande evidência do poder de Deus. O poder de Deus que é poderoso para fazer com que pecadores como eu e vocês confiem em Jesus e encontrem nele a sua salvação e a sua satisfação. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua palavra que tem nos desafiado e hoje nos desafia mais uma vez a compreendermos o Evangelho, a guardarmos o nosso coração contra as falsas e vãs pregações deste mundo
E muitas vezes, fantasiadas de piedade, querem capturar o nosso coração. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê o entendimento de que, de fato, nós não somos merecedores da Tua graça, da Tua misericórdia, do perdão que recebemos de Cristo. Não somos merecedores, Pai, do Teu favor. Eu, Senhor, não sou merecedor nem de que o Senhor ouça essa oração. Mas fazemos o que fazemos, vivemos o que vivemos, nos méritos, no merecimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito e nós não somos. Ele é santo. Ele é justo. Ele cumpriu a lei. Ele é digno. Nós não somos. Nos ensina essa verdade, Pai. E muito mais do que mera teoria, que isso possa vir para a nossa prática, Senhor. Que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, naquilo que nós fazemos. Esteja em Ti, Senhor, no Teu poder. Para nós, impossível. Para o Senhor, tudo é possível. O Senhor é poderoso para me salvar. O Senhor é poderoso para salvar os meus irmãos. O Senhor é poderoso para salvar o homem mais rico deste mundo ao mais pobre. Senhor, o que eu peço, Pai, é que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre, Pai, de um entendimento moralista, legalista do Teu Evangelho. Que a Tua lei não seja para nós, Senhor, o meio de salvação. Não seja para nós, Pai, como uma lista de coisas que nós devemos fazer para, quem sabe, alcançar o Teu favor. Não, Senhor. Comecemos com Cristo. Crendo em Jesus, salvos por Cristo. Que a Tua lei, Senhor, possa ser para nós. Possa ser para nós, Pai, um caminho de vida. A Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. E que mesmo naquilo que ela nos acusa, mesmo naquilo que ela nos confronta, Senhor, que possamos encontrar no Senhor graça e perdão, socorro no tempo oportuno, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos como aquele jovem rico. Que possamos, Pai, viver na dependência do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Queremos Te louvar pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Queremos Te louvar, Pai, porque podemos ter intimidade na Tua presença, Senhor. E Te pedimos que o Senhor nos ajude nessa semana que se iniciou, que possamos contar com a Tua presença, Pai, com o Teu poder, com o Teu Espírito na nossa vida, Senhor, para que possamos ser testemunhas do Senhor, testemunhas do Evangelho, pregando o Evangelho, Pai, aproveitando as oportunidades. Que possamos, Pai, viver em obediência, vivendo para a Tua glória, no trabalho, no estudo, no descanso, na família, na vizinhança. Por isso, Pai, eu Te peço que o Senhor nos envie para este mundo. Nos acompanhe, Senhor, nos sustente, enquanto estamos separados, enquanto estamos dispersos. Que o Senhor esteja com todos nós, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai. Essa é a nossa oração, nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Receba uma bênção, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para todos sempre.